Bom, vamos agora na segunda etapa, que é o vaso. A mesma coisa seguindo, da esquerda para a direita. Eu vou aqui e já jogo uma parte de sombra, dou uma marcação, para depois acentuar o restante. É sempre bom dar uma geral primeiro, para você marcar onde é os escuros, para depois ir trabalhando, sempre jogando, tirando o excesso no pano. Deixo ali um pouquinho para a luz refletida. Observe que o princípio é o mesmo, gente, da bolinha, né? Eu sempre estou buscando. Eu dou essa geral, depois eu venho e acentuo aqui o escuro. Não tem problema. Observando que aqui em cima tem uma espessurazinha no vaso. Mas essa espessura é clara. Eu posso até marcar e deixar para depois trabalhar ela melhor. Ó. Pego o pincel mais macio para dar uma geral, ó, um pouquinho mais do líquido, sempre tirando um pouco do excesso, porque como aí, se eu não tirar um pouco do excesso, eu perco um pouco o controle, como aconteceu aqui agora. Então, buscar sempre tirar o excesso da tinta no paninho, para justamente a gente não perder o controle. Muita tinta e muito diluente traz essa questão do excesso, da dificuldade de perder o controle, né? Então, ó, que eu vou trabalhando as áreas de luz, depois eu volto para acentuar mais os escuros, ó. Tipo um esfregadozinho para trabalhar essa base primeiro. A gente vai fazer uma parte aqui, depois disso aqui, para ver como é que eu faço o ajuste dessa grisalha. Então, aqui eu estou começando, mas depois eu vou fazer essa parte para mostrar justamente como é que vai ser o ajuste para enriquecer mais. Ó. Observe que eu estou deixando a estruturazinha de cima, que é a espessura que tem, trabalhando mais essa área de sombra. Ó. Trabalhando. O que eu estou fazendo aqui com óleo, gente, pode ser feito em acrílico também, sem problema. Pode ser feito em acrílico. A diferença é que o óleo, eu estou pensando na questão do gordo sobre o magro. No acrílico você não precisa, não tem essa preocupação, né, de sobreposição de tinta. O acrílico você vai sobrepondo, vai trazendo as outras tonalidades e as cores depois, sem problema. Porque eu não preciso trazer essa preocupação de etapas. A única coisa que você tem que ter cuidado com o acrílico é não exagerar nos mídios de secagem, no gel, nessa etapa. É melhor fazer com a água sem utilizar o gel. Porque o retardador de secagem e o gel tem uma tendência de trazer plastificar um pouco mais a tinta. Então aí você vai ter problema na justaposição dos outros ingredientes. Então você trabalha. Bom, gente, então aqui ó, reforçando um pouquinho os escuros.
Voltando que o acrílico, essa primeira etapa você tem que fazer justamente com a água. Não use um mídio, não use um mídio de retardador de secagem, nem um gel. É importante somente usar a água para essa etapa. O que a gente faz aqui com o mídio, né? Então eu só estou valorizando um pouco mais as sombras, sempre secando o pincel. Quando fizer o mijo, usar menos óleo de linhaça. Eu estou tendo um pouquinho do problema aqui porque eu exagerei um pouquinho no óleo de linhaça. Deixar mais o solvente, porque quando a gente deixa um pouco mais de solvente e menos óleo de linhaça, você tem uma secagem mais rápida e dá para fazer um estudo mais rápido. Nesse caso aqui, eu vou ter que deixar ele secar um pouco para depois vir e estruturar melhor as sombras, como vocês vão ver posteriormente. Mas quando a gente joga mais o diluente do que o óleo, traz essa possibilidade de secagem mais rápida e você fazer um trabalho mais rápido. Bom, então o vaso está aqui prontinho, deixei uma estrutura aqui em cima que depois eu vou elaborar melhor, sempre tirando o excesso, gente, do óleo no paninho. É isso que eu estou fazendo aqui do lado, porque se não for assim ele dá um pouco de trabalho. Saindo aqui da área do vaso, a gente vai para a laranja. Deixei aqui a luz refletida, tá vendo? Tudo pensadinho, tudo pensado. Bom, aí eu vou para a laranja. A laranja é o mesmo processo. A gente vai trabalhar a sombra aqui dela, né? Sempre do lado direito, porque é como eu disse, a luz ela tá vindo do direito para o esquerdo, do esquerdo para o direito. Então, ó, joga um pouquinho do escuro para marcar. A área de cima é mais claro, limpa o pincel e venham trabalhando aqui, ó. Eu vou fazer um ajuste aqui que ela deixa a luz refletida. Essa parte aqui que vai ser bem mais clarinha eu já vou deixando claro. Suaviza aqui as bordas. Aqui eu pego um pincel menor para dar uma estruturada nessa parte aqui, ó. Deixando já o talinho que ela tem no meio e nas laterais. Opa! Exagerei um pouquinho aqui no escuro, viu, gente? Ó. Quebra um pouco essa parte. Defino essa parte da casca, porque ela tem uma virada específica. Eu identifiquei aqui um errinho que eu vou consertar, que esse escuro entra aqui um pouco mais, ó. Isso. Ela entra mais escura aqui. Vou observando, né, toda a forma. Estudando mais a parte da casca, ó. Peguei aqui um pincel um pouco maior, porque você tem que ver todo o movimento, gente. Se eu estou trabalhando uma forma,
eu tenho que ver como é que essa parte da casca ela se dobra, ela vira, para você dar essa sensação. É com esse estudo de valores que você começa a dar essa sensação de virada, de dobradura. É uma ilusão, porque a gente trabalha justamente com valores, com tons, para poder chegar a essa ilusão de que nos é dada, né, sobre essa sensação de forma. E é dominando essa coisa do claro escuro que você vai chegar a essa forma. Então, ó, tudo pensado, tudo analisado com calma. Já que você se prontifica a fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho bom, um trabalho que fique legal, né? Sem a preocupação de terminar logo, de estar... O importante é que tenha um bom resultado. Isso é que é importante. E outra coisa, e você fazendo essa coisa, esse processo, está lhe dando também um embasamento maior, porque você está treinando claro e escuro. Então vai lhe dar um embasamento maior de domínio de forma na pintura. Quanto mais você faz um trabalho como esse, mais segurança você vai ter na hora de pintar. Vou acentuar um pouquinho mais essa sombra aqui. E aí a gente vai finalizando essa parte de grisalha geral. A próxima etapa eu vou fazer o que? Eu vou estruturar mais essa base. Eu vou estruturar mais essa base, porque eu tenho que deixar secar um pouco para depois vir e estruturar mais. Eu tenho que ter um processo aqui, já que eu estou fazendo para trabalhar com vocês, um processo de excelência, porque é a partir disso aqui que vai ter o resultado da pintura. Então eu vou estruturar com vocês um pouco mais os escuros. A gente vai trabalhar com esfregaço, para depois a gente começar a entrar nas cores. Vou dar mais uma definida aqui. Então a gente hoje aprendeu a fazer uma griselha no objeto, numa natureza morta. Eu escolhi trabalhar a natureza morta primeiro, porque aqui eu tenho como passar o conteúdo para vocês. Então, na natureza morta, ela traz tudo que está ligado a claro escuro. Sombra, projeção de sombra, penumbra, bem em cima daquele estudo que a gente fez. No processo, a gente vai fazer paisagem, figura humana, mas o princípio é esse para tudo que a gente vai trabalhar. Se estivesse trabalhando uma figura humana, seria a única diferença é que na figura humana a gente vai trabalhar anatomia e vai ter a questão das cores, claro. Cor de pele, cabelo, como é que se faz a textura de cabelo. Nesse caso aqui a gente está se preocupando com a forma em si, onde é luz, onde é sombra, onde é penumbra. Minha preocupação aqui é essa. A minha preocupação nessa etapa não está conectada à textura. O que é a textura? A textura é vidro. Então você olhar para o quadro e ver aquilo é vidro, né? Não, a minha preocupação a laranja, a textura da casca da laranja, então não. Minha preocupação nesse momento aqui é o que? É resolver minha questão. Então, minha preocupação nesse momento é justamente em, não a textura como eu falei antes, mas em trazer bem claro o claro escuro, né? O estudo de valor, onde é escuro, onde é oclusão, onde é luz refletida. Então a minha preocupação aqui nessa grisalha é justamente trazer esse estudo de valor. É a minha preocupação maior. A partir da tinta, de ver jogando a tinta, é que vem as outras questões de textura, de iluminação mais clara, os highlights mais claros. Eu já deixo marcado aqui para que eu possa, na outra etapa, que é a etapa de pintura, já encontrar todos os caminhos necessários
para eu não me preocupar com luz e sombra, mas me preocupar somente com a questão da cor. Então esse é o objetivo principal da grisalha, né? Trazer um estudo de valor para que eu possa estar seguro na hora de jogar tinta. Porque às vezes as pessoas perguntam: ah, Gilberto, para que serve queimar? Para que serve? Porque eu não posso jogar direto a tinta. Mas esse é o objetivo. Primeiro, marcar, fazer o estudo de valor, um guia. E segundo, criar a base na tela para que receba tinta. Porque isso vai valorizar o trabalho que vocês vão fazer. Agora, hoje tem artistas que fazem, inclusive, pintura realista, que não faz uma grisalha, que ele vai pintando direto. Mas dentro do conceito de pintura acadêmica em si, a grisalha tem um objetivo específico, né? Que é o estudo de valor tonal e uma base para receber justamente a tinta. Bom, gente, então a gente finaliza aqui essa parte da grisalha, sabendo que eu vou voltar para dar um retoque aqui antes de jogar a tinta, antes de vir para a camada de tinta da tinta que a gente vai trabalhar com as cores. Então, finalizo e vamos partir para outra etapa, que é a etapa de retoque da grisalha.